Tudo bem, Mari? Beijo aí pra você, abraço pro Bruno. 100% não dá pra dizer, né? Porque quando o Flamengo esteve 100% nessa temporada? Olha, acho que talvez na Supercopa, não dá nem pra lembrar direito agora, mas difícil. Sempre tem um desfalque ou outro, dessa vez vão ser 5 na estreia da Libertadores. Isso porque eu não tô contando nem Pedro nem Vinha, porque ainda não voltaram esse ano, então seria injusto, né? Então são 3 desfalques por lesão não, por questões musculares, 2 por lesão ali, o Arrascaeta e também o Danilo. O Danilo já fora há bastante tempo, o Arrascaeta na data FIFA teve essa lesão com o Uruguai. Já o Gerson, problema muscular, assim, sente incômodo na coxa e tal, mas não foi diagnosticado uma lesão propriamente, mas já ficou fora de 2 jogos seguidos, Seleção e Flamengo, ficar fora de mais um, vai ser o terceiro. E fadiga muscular, desgaste de Wesley, lateral direito, e também do Plata, atacante, depois que disputaram a data FIFA por Seleção Brasileira e Equador, Seleção Equatoriana, respectivamente. O Plata também teve uma questão ali de, febre, teve uma faringite, então os 5 ficaram no Rio de Janeiro, talvez no fim de semana contra o Vitória possam encontrar a delegação em Salvador, alguns deles, assim, se tiverem uma recuperação um pouco melhor. Mas hoje na Libertadores, 21h30, Deportivo Táchira, transmissão exclusiva, ESPN e Disney Plus. Difícil, é sempre difícil, porque o Flamengo não venceu as suas 2 últimas estreias em Libertadores, em 23 e 24, não vence há 9 jogos fora de casa na Libertadores, 5 derrotas e 4 empates. Felipe Luiz quer modificar completamente esse panorama para cima do Deportivo Táchira lá em São Cristóbal, na Venezuela. Então deve ir com um time bastante, com a força máxima que tem nesse momento, Bruno Henrique e Juninho no ataque, De La Cruz ali no meio de campo, junto tem o Luiz Araújo também para compor, o Pulgar, Alexandre Varela nas laterais, a dupla de Léus na defesa, Rossi no gol. Enfim, o Flamengo forte ainda assim para essa busca do tetracampeonato da Libertadores e superar também, para antes de encerrar e devolver para vocês, a logística, né, gente? Porque sair do Rio de Janeiro, meio-dia, chegar 21 horas, 9 da noite, em São Cristóbal, parando ainda em Manaus para reabastecer a aeronave, não é fácil. O Flamengo teve até dificuldade para arrumar um voo fretado direto para a Venezuela, suou muito. E aí, no finalzinho, perto da viagem, é que conseguiu esse avião para ir direto. Libertadores tem disso, né, meu povo? Isso foi falado no momento do sorteio. Isso é experiência. Isso aí, você quer coisa fácil, pegar um trem, viajar 1 horinha? Isso aí vai jogar a Liga dos Campeões. Libertadores é assim. Imagina o Boto entendendo tudo isso. Pois é, exatamente. Que para jogar por ali, né, na Espanha, na França, era rapidinho aqui. Bom, mas é o seguinte, o Pedro estava falando das últimas estreias que não foram positivas e foram até onde o Flamengo precisou corrigir rotas, né, em trabalhos, porque passou até sufoco em Libertadores. Agora tem um trabalho que está estabilizado para essa estreia que não vai ser fácil, Jailson. Dessa vez está estabilizado, acho que 2023 foi o Vitor Pereira, que, se eu não estou enganado, que estreou com derrota e foi demitido logo depois. Foi contra o Alcas, se eu não estou enganado. O Alcas. Mas eu acho que foi isso, que era a equipe que estreava na Libertadores até. Enfim, mas ali culminou, né, o primeiro trimestre ali do Vitor Pereira e acabou sendo demitido. Mas, enfim, falando de Felipe Luiz, é um trabalho estabilizado, só que aí é que a gente estava falando, em relação aos desfalques, né? São muitos desfalques e hoje você perde o Wesley, que está sendo a principal válvula de escape do time do Flamengo, ainda mais sem o Gerson também, que também, junto com o Wesley, era o lado direito, o lado muito forte da equipe. Enfim, pegando como gancho o jogo contra o Internacional, o Flamengo criou diversas oportunidades, mas não conseguiu vencer o jogo em casa contra, para mim, que vai ser um adversário direto na briga ali pelo Campeonato Brasileiro. Eu senti falta de um meio-campo com um cara mais pensador, né? Que é o Arrascaeta. O Flamengo não tem outro cara assim. Tem um garoto, que é o Matheus Gonçalves, que é agudo assim com a bola no pé, mas diferente dos outros pontas que o Felipe Luiz transformou hora em meia, hora em atacante, não tem outro cara com essa característica de pensar um pouco mais o jogo e tirar aquela velocidade da partida. Hoje, novamente, basicamente vai ser ali um 4-4-2 ou um 4-2-4 em determinado momento, por conta do Luiz Araújo, do Michael, do Juninho e do Bruno Henrique. Então, ao meu ver, vai criar oportunidade sim
mas vai faltar novamente o cara que mais pensador no meio campo. Mas você sabe, Jailson, que assim, também pensando nisso, buscando tentar lembrar como jogou na Major League Soccer o Luiz Araújo. Sim. Várias vezes ele caía por dentro também, né? Ele fez isso bem, com o Tite até. Exato. Uhum. Ele é um jogador que você, assim, a tendência natural, até por lembrar dele no São Paulo, é botar pelos lados, né? Mas numa emergência, ele é um cara que pode cair eventualmente por dentro. O que me preocupa é a quantidade de desfalques quando as competições importantes realmente começam. Porque agora começou o Brasileiro, agora começa a Libertadores. A crise de lesões, normalmente ela se dá lá para setembro, por aí. Ela veio muito cedo. Pode ser até bom. E olha que rodou, né? Hã? Rodou o elenco ainda. Sim, preparou para isso. Preparou para isso. Mesmo assim, não conseguiu escapar. E algumas nessa conta, né? De um Gerson de seleção, o próprio Arrascaeta, que já tem sido mais difícil, mas também que sente ali no jogo do Uruguai. E aí, obviamente, Pedro nem entra nessa conversa, mas volta de novo para outras circunstâncias, Ele né? já está entrando na conversa do lado positivo, né? De daqui a quem tá pouco voltando, ele né? tá Fazendo jogando. a contagem regressiva. Hoje é um jogo para acelerar ou um jogo para cadenciar? Não, eu acho que, assim, por mais que tenha dificuldade o Flamengo para a gente imaginar que o 11 ideal, tal, o Flamengo, eu acho que tem que chegar e jogar. Tá. Chegar e dar as cartas. Agora, isso que o Pedro falou, o jogador é ser humano, né? Ficou 9 horas viajando. Tem um cansaço. E não é que ele é ser humano, os jogadores são atletas. Fica 9 horas sem atividade, assim, pode ter alguma dificuldade do meio para o fim do jogo.